Paz do Senhor, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos agora, analisar, né, a confissão do pastor Paulo Júnior, ok? Então vamos lá, direto no canal, e vamos analisar, né, a confissão do pecado do pastor Paulo Júnior, o calvinista. Então vamos aqui. Primeiro, a gente vamos ver um vídeo, né, porque o pastor Paulo Júnior, o calvinista, ele já tem a técnica, né? Ele já tem a técnica de conquistar o público, né? Com aquelas palavras bonitas, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Sabe aquela sensação do dia antes de uma viagem de férias, quando você fica imaginando como é que vai ser a viagem? O que você pensaria de alguém que usasse um... Bom, esse vídeo aqui é de 2021, tá? 2021. A declaração do pastor Paulo Júnior, né? Então, a mesma cara que ele faz aqui é a mesma coisa que ele faz, né? Na confissão do seu pecado. Porque ele já tem a técnica, né? Na frente das câmeras de ganhar o público, né? Mas por trás é outra coisa, né? canal cristão, um veículo de comunicação do Evangelho, para fazer uma declaração de amor para a esposa, sem pensar nas consequências. Pois bem, eu vou fazer isso. Esse ano eu comemoro 10 anos de casamento, ao lado de uma das pessoas mais especiais que eu conheci, a minha esposa Suzana. E eu quero aqui, através desse espaço, fazer uma homenagem. Nossos filhos, Augusto e Felipe, não poderiam ter mãe melhor, mais doce, paciente, delicada, como você. E eu jamais seria o ministro, o pastor, o pai que eu sou, sem você do meu lado. Parte do que eu sou passa por você e eu devo a você. Eu agradeço pela quantidade de vezes que você foi paciente, bondosa e que suportou as minhas ausências em nome desse grandioso chamado que Deus me deu. Foram 10 anos de muitos aprendizados, falhas, tropeços, tristezas, mas também alegrias, vitórias. Peço que você me perdoe as vezes que eu falei com você e não fui o marido que eu deveria ser. Através de você eu pude compreender melhor o... Pronto, aqui vocês já estão vendo, né? Ele pedindo perdão para a esposa, porque ele não foi o marido que devia ser, né? Que ele não foi o marido que devia ser, né? Então havia aquelas brigas, né? Como todo mundo sabe, aquelas brigas e... Bom, então aqui a mesma coisa que ele faz aqui, né? Que ele sabe como ganhar o público, né? Só que por trás ele é outra coisa, né? E aqui apenas é de boca para fora o que ele fala, né? Então vamos acompanhar o vídeo aqui, olha só, observa aí. Deixa eu voltar aqui. Eu entendi. Repreensão precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao ausente das mídias sociais para... Vamos lá. Pastor Paulo Júnior confessa pecado e é expulso do cargo de pastor da igreja Aliança do Calvário. Bora pro vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter. Né? Então o pastor Paulo Júnior, ele sabia a todo tempo como ele deve ser um pastor. Ele conhece o texto bíblico, ok? Aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito
era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja. Ok, tá vendo aí? Então aquela declaração que ele fez em 2021 para a esposa foi apenas, né, de boca para fora, né? Porque durante esses tempos, né, o relacionamento dele com a esposa, né, você vê aí ele mesmo confessando, né, sobre o relacionamento entre a família da esposa, né? Você veja aí, né? Ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros. Certo? Então aqui você vê o pecado, né, do pastor Paulo Júnior, que ele feria membros, ele feria as ovelhas, certo? Ele feria, ele oprimia, certo? Da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém. Deixa eu botar aqui um pouco. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. Certo? E também membro da família dele, certo? Da família dele, que ele também fazia isso, né? Era duro, ele fazia isso também com membros da família dele, para você ver, né? Então tá aí, vamos lá. Então, as pessoas dizem, não, ele está certo, porque ele está pregando como João Batista. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Que pregar como João Batista é isso aí? E ser duro é dessa forma, ser duro é dessa forma aí, é? Oprimindo, pelo amor de Deus, irmão. São princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Bom, aqui como você vê, como é que o pastor Paulo Júnior, ele se rebela contra o conselho, contra a liderança. E a liderança não fez nada durante esses anos todos. Deixou este homem, né, fazer opressão para as ovelhas. Vocês estão entendendo, amado irmão? Como é que a liderança deixou esse homem ainda governar durante anos? Porque tudo envolve dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto, né? Vamos lá. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões... Porque, amado irmão, né? Eu, assim, um exemplo, né? Eu, como liderança, um pastor se rebelar contra nós, ele seria tirado rapidamente da igreja, né? Estaria no banco, e ele estaria no banco, ok? É isso que devia fazer. Quando alguém se rebela contra a liderança, tem que tirar, não é deixar ele, ok? Eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada. Aqui ele está dizendo que abriu os olhos dele e ele viu que ele estava, né, ordenando a igreja errado, né? Mas só que isso, irmão, né, é mentira, tá? É mentira dele. Ele sabia a todo tempo o que ele estava fazendo estava errado. Ele tinha conhecimento, sim, do seu pecado. E eu vou trazer para você a prova depois, certo? Do vídeo dele e provar para vocês, ok? E vou explicar para você claramente que ele tinha, sim,
conhecimento do seu pecado, do que ele estava fazendo, certo? Vamos lá. Essa é só uma desculpa dele, ok? Porque foi tudo descoberto do pecado dele, e aqui apenas ele está dando uma desculpa, que ele não reconhecia o seu pecado, é só uma desculpa, ok? Pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E Né? Quer dizer que a liderança ela veio ver agora? Quer dizer que a liderança veio ver agora que o pastor Paulo Júnior não estava qualificado para ser pastor? Irmãos, isso é só balela. Isso é só uma desculpa, ok? É só uma desculpa, tá certo? Uma pessoa que quer viver sempre nas custas das pessoas, das ovelhas, eles são muito inteligentes para dar uma saída, para se sair, tá? Eles são muito inteligentes, eles são muito inteligentes, porque eles querem viver nas custas das ovelhas, tá certo? que prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero... E aí é uma desculpa também, é uma desculpa da liderança, dizer que viu realmente que o pastor Paulo Júnior não cabia, né, dele ser pastor, estava qualificado de ser pastor. Isso é só uma desculpa da liderança, tá certo? Que a liderança não são meninos não, certo? aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho. Né? A mesma coisa que ele está fazendo aqui, né? Que aqui você não vê realmente arrependimento, né? Você não vê no rosto, no olhar, você não vê não arrependimento. A mesma coisa que ele está fazendo aqui é a mesma coisa que ele fez lá na declaração de amor com a esposa, né? Ele sabe a técnica, né, de ganhar o público, né? Eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta. Isso, exatamente, né? E por que você não fez isso, né? De tratar bem as ovelhas? Claro que você, pastor Paulo Júnior, você sabia disso a todo tempo, né? Que você não é criança, não. Você pode enganar, né, aos outros aí, né? Mas aos sábios do Senhor e aos sábios do Senhor, o povo de Deus, os remanescentes, você não engana, não. Conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Bom, amados irmãos, então, olha só o seguinte, né? Então, nesse caso aí, a liderança não devia ter expulsado ele. Veja bem, se o pastor Paulo Júnior reconheceu o seu pecado, o que a liderança deve fazer é deixar ele no banco. Não era botar para fora, né? Tipo assim, né? É a questão aí, né? Que viu que ele não sei o quê, porque tem algo maior, né? Tem algo maior. Se ele foi expulso da liderança da igreja, tem algo maior, né? Tem algo maior. Então, se tem algo maior, que é algo de perversidade mesmo maior, realmente tem que botar para fora, né? Tem que botar para fora. Mas se for questão só porque ele pregava duro, não sei o quê,
né? Não é questão de botar para fora, é deixar no banco, né? Deixar no banco. Então, irmão, tá tudo estranho nessa organização aí. Vamos acompanhar aqui. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia. Né? Então você veja aí, né, amado irmão? Você veja aí. Né? E por que não continua frequentando, né, a mesma igreja, né? Apenas ali sentado no banco aprendendo? Por que não fica ali? Mas tem que mandar para outra igreja, né? Por quê? Porque é aquilo, né? Como é que ele vai sobreviver? Como é que o pastor Paulo Júnior vai sobreviver? Porque ele depende das custas das ovelhas. É por isso que está mandando para outro local, né? Está mandando ele ir para outra igreja. Quer dizer, né? Porque ele depende das custas das ovelhas, né? Então tá tudo estranho nisso aí, né? Quem é que vai sustentar ele, né? Então por isso que tem que mandar ele para outra igreja, porque funciona assim, irmão. Essas igrejas da organização da seita funcionam assim. Quando alguém faz um escândalo, eles mandam para outra cidade, para outra igreja, para continuar lá em outra cidade e sobrevivendo nas custas das ovelhas e tal. Ok? Vamos continuar o vídeo aqui. Porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração. Né? Então, o que acontece, é o seguinte, se uma pessoa que fez isso, né, e de repente reconhece o seu pecado, o que acontece? Ele vai ficar ali, na mesma igreja, no banco, vai ficar no banco para aprender, certo? Vai ficar no banco para aprender. Agora, se o perverso não se arrepende, não quer ouvir a liderança, então tem que botar para fora. Né? Preste bem atenção no que eu estou falando para vocês. Se o perverso que fez aquilo, né, com as ovelhas, ele se arrepende, reconhece o seu pecado, ok. Então ele vai ficar ali na igreja, vai continuar frequentando a mesma igreja, vai ficar no banco ali. Não é expulsar, veja bem, não é a liderança expulsar, não. Não é a liderança expulsar. Tem algo estranho nisso aí, tem algo maior, né? Nisso aí, ok? Então, por que ele vai para outra igreja? Ah, eu vou fazer teologia e vou abrir, vou não sei o que, cococó. Porque ele quer viver sempre dependendo das custas das pessoas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então já virou um vício desses pessoais da teologia, viver nas custas do povo, comendo sempre a carne das ovelhas. Vocês estão entendendo? O que o pastor Paulo Júnior devia fazer é sair dessa seita, fazer como muitos fizeram, né? Sair da seita calvinista, procurar trabalhar com as próprias mãos, mostrar mudança, mostrar realmente mudança que mudou e procurar trabalhar por conta própria. Mas você veja como são espertos esses homens, né? Aí tá mandando ele vai para outra igreja, para outra cidade, né? E tal. Então, quando acontece isso, né, de nós estar revelando essas verdades, aí de repente ele volta para sua cidade, volta de novo para cá e ele sabe, essa organização sabe trabalhar, né? Sabe muito bem trabalhar. Então, irmão, nós não somos meninos não, certo? Nós não somos meninos. Restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de... Aí não vai viver de ministério nenhum, mas vai sobreviver do quê, né? Vai sobreviver do quê? Como é que você vai comer, pagar suas contas, né? Então, se ele falasse aí, né? Eu agora vou trabalhar, procurar um emprego, que agora eu não vou mais
né, dirigir uma igreja, eu agora vou procurar um emprego, trabalhar. Né, ele devia falar isso, né? Mas não. Eu vou fazer teologia, vou abrir, vou tal. Pelo amor de Deus, né, irmão? Palavra e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico. Pronto, vai ser pior ainda, né? A heresia tá feia e vai ser pior ainda, né? Vai estudar teologia, fazer faculdade, aí a heresia vai ser maior ainda, né? Vamos lá. Teológico e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida. Bom, irmãos, eu paro por aqui. Olha só, veja bem o que pode acontecer, certo? Veja bem o que pode acontecer. É porque, né, Bolsonaro, quando estava na política, Bolsonaro, ele disse que é para todos os pastores da igreja fazer teologia, né? E agora é uma obrigação fazer teologia. E o que acontece? O que acontece é que o pastor Paulo Júnior, né? Vamos ver aí, ele não vai mais falar do pecado, ele não vai mais combater o pecado, porque é exatamente a organização dos anticristos, né? Essa organização, né, que está aí, que não repreende o pecado, que não corrige o pecado. Então, essa organização do anticristo que já está no nosso mundo, certo? Então, tem pastores, aqueles pastores que pregavam a verdade, falava contra o pecado, né? Pastores tirando essas pessoas. Como eu já publiquei o vídeo da Assembleia, tirando um pastor que estava salvando, né, as ovelhas que estavam perdidas de volta para a igreja, e a organização tirou esse pastor, né, porque esse pastor ele falava, né, sobre o pecado, contra o pecado. Veja bem, então essa organização está tirando os homens de Deus que combatem, né, o pecado. Então fique esperto nesse mundo, ok? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Então é isso, ok? Então, o pastor Paulo Júnior, ele não me engana não, né? Depois eu vou fazer um vídeo e provar para você que ele conhecia sim o seu pecado, o que ele estava fazendo, ele sabia sim que estava pecando, ok? Depois é que eu vou mostrar, né? Então, eu não passo a mão, né, em perversos não, que maltrata as ovelhas, oprime as ovelhas. Eu não passo a mão, né? Ele fica entregue, né, para Satanás, né? Que Deus tenha compaixão. Se for de Deus, ele vai realmente sair dessa seita calvinista, como fizeram os outros pessoal, as outras pessoas que saíram da igreja calvinista, e mostrar a diferença, né? Mas não. Esses pastores, quando vê que fez escândalo, eles ficam, né? Como é que eu vou sobreviver? Eu vou ter que trabalhar. Eles não querem trabalhar, né? Mas querem continuar sempre nas custas das ovelhas, né? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos e vamos ver, né? Agora, ele tem que sair da seita calvinista. Para eu ver mesmo que ele se arrependeu, ele tem que sair da seita calvinista. Ele tem que deixar de ser calvinista e realmente pregar o verdadeiro evangelho, como aquele missionário que quase foi enforcado pelos missionários do pastor Paulo Júnior. Tem que pregar mesmo o verdadeiro evangelho e deixar de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se Jesus chegasse hoje, o pastor Paulo Júnior, né, ia para o inferno. Então não existe isso, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Porque o pastor Paulo Júnior, se Jesus viesse hoje, ele teria perdido a sua salvação, ok? Que Deus abençoe a todos e até mais. Lembrando, pecador nenhum entrará no reino do céu. E o pastor Paulo Júnior seria pego de surpresa, né, no pecado.
Então não existe isso, uma vez salvo, salvo para sempre, e pode cometer pecadinho, pode oprimir as ovelhas e tá tudo certo, não. Tem o preço, né, a pagar. Que Deus abençoe a todos e até mais.